No programa Escola Bíblica de hoje, nós vamos entender quais são as características que determinam que o Espírito Santo tem uma personalidade. Logo, ele é uma pessoa. É agora Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica. Seja bem-vindo. Essa é a nossa temporada de férias e nós estamos em Manaus, aqui na comunidade Ser, comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Estamos estudando nesta temporada, que é a nossa temporada de férias, Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Hoje a gente vai começar o tema número 4, já entendemos o Espírito Santo como um ser da divindade. Nós entendemos também o Espírito Santo guiando a formação do texto bíblico e hoje vamos aprofundar um pouquinho mais. Ao longo dessa temporada serão 15 estudos. Nós estudamos nos 2 últimos programas os símbolos do Espírito Santo. É muito bom ter a sua companhia, é muito bom estarmos juntos para entendermos mais da palavra de Deus. Eu quero dizer a você que você pode ter o nosso guia de estudos, vai aparecer aí na sua tela daqui um pouquinho. Eu também vou dar aquelas dicas, aquelas 3 diquinhas de como você pode ter o seu guia de estudos, que é produzido pela Novo Tempo, no nosso departamento de Escola Bíblica, para que você aprofunde o conhecimento da palavra de Deus. Os nossos guias de estudo, ele só tem um único objetivo: fazer-nos ir ao texto bíblico, compreender o texto bíblico e sermos assim transformados pela palavra. Vamos orar a Deus suplicando mais uma vez sua iluminação ao estudarmos a Bíblia. Pai do céu, obrigado porque estamos juntos mais uma vez aqui no Escola Bíblica, para a gente entender a Tua palavra, quais são os Teus propósitos para a nossa vida. Nos dê iluminação através do Espírito Santo, esta pessoa da divindade, este ser da divindade, esse Deus que acompanhou todo o processo da composição do texto bíblico e que está hoje trabalhando no nosso coração para que a gente entenda o amor de Jesus expresso por nós em todos os momentos. Eu suplico isso, suplico uma bênção por cada um desses telespectadores, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você acompanha normalmente o programa Escola Bíblica, se você está assistindo pela primeira vez, eu quero convidar você para estar com a gente nesses momentos. Se você está assistindo pela primeira vez, acompanhe toda a temporada, você pode acessar os outros programas, você pode entrar no ntplay.com, assistir toda a programação da TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Vamos então ao estudo de hoje. Como mencionei, a gente está aqui na comunidade Ser, comunidade da Igreja Adventista aqui em Manaus, no bairro Adrianópolis. Você é convidado para frequentar aqui, para estar aqui nesse belíssimo lugar, e com pessoas extremamente acolhedoras, você que é aqui da cidade de Manaus. Vamos então entendermos um pouquinho mais o nosso tema, que é o tema do Espírito Santo. Vamos aprofundar o tema de hoje, o Espírito Santo e a sua personalidade. A gente estudou nos 2 últimos programas os símbolos bíblicos para o Espírito Santo, que nos ajudam a entender quem ele é e qual é a sua obra. O primeiro símbolo
o sopro, o vento, o ar, que pode ser assim traduzido, que é aquela atuação sobrenatural do Espírito para a nossa salvação. Quando a gente fala sobre isso, a gente sempre tem que tomar cuidado, né? Porque normalmente a gente vai para a Bíblia, quando a gente vai estudar esse assunto, a gente vai aprofundar um pouquinho mais isso, né, agora, mas a gente está muito mais preocupado em dizer, o Espírito Santo é uma influência ou o Espírito Santo é uma pessoa, um ser da divindade? E quando a gente fala em ar, em vento, parece que a gente está se referindo a algo místico, como eu mencionei, mas não é. Simplesmente essa figura de linguagem quer dizer, você não pode ver, ele não está ali, você não sabe de onde vem, mas o Espírito está trabalhando na sua mente, seu favor, ele está aí na sua casa agora. Como um ser, ele é onisciente, ele é onipresente e ele tem manifestações para que a gente tenha percepção da sua obra. Então, muito mais o texto está preocupado em mostrar que o Espírito tem ações sobre a nossa vida do que provar que o Espírito é uma pessoa. Ainda que eu creio que seja importante que a gente considere esses aspectos. Vamos lá para os outros símbolos. Espírito Santo como água ou rios de água viva, a revelação da graça vem através do Espírito Santo. Ele jorra, diz o texto bíblico. E o significado é essa purificação, a satisfação, a reanimação, o fazer crescer e o saciar. Quando o Espírito Santo conduz a minha vida, eu vou à palavra e conheço o Senhor Jesus Cristo, eu agora tenho significado. Eu tenho razão para viver, eu tenho esperança, eu tenho objetivo, eu tenho um futuro certo. Mas é o Espírito Santo que faz jorrar dentro de mim. O Espírito Santo como azeite e óleo é o suprimento para nós vivermos a vida cristã e irradiarmos o amor de Jesus. Você pode retornar no programa anterior e ver na parábola das bodas essa descrição. Ou seja, a parábola das 10 virgens, aquelas que levaram azeite e aquelas que não levaram, tiveram suprimento e que não tiveram suprimento. E nos últimos dias da história da humanidade, não irradiaram o amor de Jesus. E o último dos símbolos, tem 7 aqui no nosso guia de estudos, mas o último que a gente analisou foi a pomba, que denota inocência, pureza e paz. Este animal que servia lá no Antigo Testamento também como oferta. Esta oferta que era um ato simbólico, um ritual simbólico que direcionava o povo para entender o amor de Jesus e ser purificado, ter a libertação dos seus pecados. E a pomba era mais acessível para aqueles que tinham menos recursos e praticavam esses rituais para entender o propósito. Isso é, claro, um ato simbólico. Todos esses rituais, eles se encerraram com o sacrifício de Jesus Cristo. Mas é interessante a gente ver, esse é um episódio da presença da pomba no batismo de Jesus. E hoje vamos entender um pouquinho a personalidade do Espírito Santo, lembrando que a definição de personalidade é condição para ser uma pessoa. E como eu mencionei no início, o objetivo de estudarmos esse tema não é simplesmente provarmos que o Espírito Santo é uma pessoa, mas ao descrevermos a personalidade do Espírito, nós vamos entender que o Espírito tem ações para nos salvar. Então, e ele está praticando isso comumente. Você vai perceber agora. Então, menos foco talvez naquela ideia de que a gente está aqui querendo provar que ele é uma pessoa e não uma influência, uma energia, mas que o Espírito Santo tem ações salvadoras em prol de todo o ser humano. Vamos lá. Começamos com o texto de Lucas, capítulo 3, verso 21 e 22, é a descrição do batismo de Jesus. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba,
e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. A personalidade do Espírito Santo é distinta aqui. E a gente tem vários episódios que mostram essa distinção. Jesus está sendo batizado aqui. A voz do Pai foi ouvida no céu e o Espírito Santo desce em forma de pomba. Então, esses aspectos distintos mostram que o Espírito Santo é uma pessoa. A gente tem Jesus sendo batizado, o Pai proclamando e o Espírito Santo aparecendo. Esse Espírito, a gente vai estudar isso um pouquinho mais para frente, esse Espírito que vai acompanhar Jesus Cristo em todas as fases da sua vida, vai acompanhá-lo no seu ministério, porque Jesus assume a humanidade, a forma humana, e ele precisa do Espírito no processo de condução, no processo de amparo, de direcionamento. Ele clama ao Pai, mas o Espírito Santo está com ele, dirigindo a sua vida, assim como o Espírito Santo está dirigindo a minha e a sua vida. Sequência, para a gente entender um pouquinho mais este tema. Vamos lá. Então a gente tem pessoas distintas na fórmula batismal, Mateus 28, 19. Na bênção apostólica de 2 Coríntios 13, 13, a gente tem uma outra descrição. Então a gente tem no batismo, a gente tem na missão, na declaração, vocês vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a gente tem na bênção apostólica, que está em 2 Coríntios, capítulo 13, e o verso 13. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Esse é um belíssimo texto. A bênção diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Esses exemplos de distinção revelam a personalidade do Espírito Santo. São alguns exemplos iniciais que a gente tem aqui. Agora, além desses exemplos, a gente vai encontrar características da personalidade que vão descrever uma pessoa. A primeira referência, São João capítulo 14, versos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja pronto, que esteja para sempre convosco. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Eu já citei esse texto em algum momento, dos 4 estudos iniciais, mas vale a pena a gente considerar aqui a palavra outro. A gente tem originalmente 2 expressões para outro, e essa expressão usada aqui pelo autor bíblico significa um outro igual, um outro como Jesus. Jesus está falando ao Pai, e que ele ia rogar ao Pai que ele vos daria um outro consolador, um outro igual a ele mesmo. E a expressão consolador pode ser traduzida como advogado ou alguém que está ali para apoiar. Quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que estamos falando de um ser da divindade, um outro igual a Jesus. Olhar para o Espírito Santo como um ser da divindade, como um Deus que está ao nosso lado, é ter a certeza de que nós, como nós estudamos, não estamos sozinhos nesta caminhada. Há um Deus que está comigo e com você, para nos trazer paz, para nos dar a certeza de que nós podemos seguir em frente, apesar das lutas e das dificuldades. Nós vamos para o intervalo e a gente já volta. Você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola
Bíblica. Estamos estudando nessa temporada Espírito Santo, Deus dos bastidores, é o guia de estudos que a Novo Tempo oferece para você. Vamos lá, aquelas 3 maneiras bem rápidas para você receber aí seu guia de estudos. Você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp para a gente, é o 12982444449. Está aparecendo aqui atrás, está vendo? 12982444449. Ou você pode, agora eu vou olhar para cá, para a tela, ou você pode acessar o nosso site, que é novotempo.com/escola bíblica. Nos dois, tanto no WhatsApp quanto no site, você tem que preencher. No WhatsApp você vai receber um link, clicou, preenche, tá? No site também, você clica lá, preenche e você vai receber na sua casa gratuitamente. Ou você pode ligar para a gente, é o 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Aí você liga, você vai ser atendido. E é só você pedir, quero receber o guia de estudos, Espírito Santo, Deus dos bastidores. E aí você vai receber na sua casa, é gratuito, porque tem o patrocínio dos Anjos da Esperança. Não deixe de pedir seu guia. Entender o tema do Espírito Santo é entender claramente os propósitos de Deus para a nossa vida, entender o plano da salvação, porque o Espírito Santo está trabalhando na nossa mente. Vamos lá? Sequência, vamos para outra característica que define a personalidade do Espírito Santo. São João, capítulo 15, verso 26. Então, só para voltar ao anterior aqui, então a gente tem alguém que é igual a Cristo, tá? Agora, na sequência, 15, 26, quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Só pode dar testemunho aquele que é uma pessoa, ou seja, ele tem uma mente para poder descrever, para poder nos ensinar a respeito de quem é Jesus Cristo. E assim entendemos o plano da salvação. Sequência, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 11. Mais uma característica, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Se você abrir 1 Coríntios, o capítulo 12, e eu quero te convidar a pegar sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, você vai perceber que a descrição que Paulo faz aqui é acerca dos dons espirituais. Então, ele está falando a respeito dos dons e lá no verso 11 ele vai dizer: mas um só, o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, ou seja, distribui todos os dons a cada um de forma individual, como lhe apraz. Quem pode realizar isso? Quem pode fazer isso? Somente o Espírito Santo. Nossa temporada Sentimentos, a Ciência do Existir, que é um guia de estudos produzidos pela Escola Bíblica, que a doutora Rosana Alves, que é neurocientista, apresenta. A gente estudou várias relações que a gente tem do cotidiano com o nosso cérebro, as dificuldades, as lutas, tem ansiedade, depressão. E a gente viu que o nosso corpo, a parte física, está ligado ao nosso espírito, a nossa parte espiritual. Esse crer em Deus, crer em alguém que é maior do que eu, isso também está ligado às minhas emoções. Porque nós fomos feitos à imagem de Deus. E nós vimos que no ato criador estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Deus nos fez a sua imagem, e Deus tem sentimentos. Ele sente, ele conhece esses sentimentos.
E quando a gente lê esse texto, a gente percebe que o Espírito Santo, ele sente, a gente pode entristecê-lo. Mas como? Nós vamos explorar um pouquinho isso mais para frente, quando a gente estudar, por exemplo, o pecado contra o Espírito Santo. Qual é a obra do Espírito hoje? É trabalhar na nossa mente para que a gente aceite o Senhor Jesus Cristo, para que a gente entenda a sua palavra, entenda a sua vontade, para que a gente se afaste do caminho que às vezes nos leva para erros, para as nossas decisões que nos trazem dor e sofrimento. E o Espírito Santo quer me conduzir. E quando eu rejeito isso, eu de alguma forma entristeço o Espírito Santo. É lógico que esse texto, para mostrar assim, Pai, Filho e Espírito Santo querem que você seja salvo. A gente não condiciona, não faça isso, porque senão você deixa Deus triste. E nesse caso, você deixa o Espírito Santo triste. Não, mas não é isso. É para você ter consciência de que o céu, a divindade, quer que você esteja bem. E ele se entristece quando as coisas, quando as decisões, quando as variáveis desse mundo nos afetam, o mundo de pecado. A gente tem, por exemplo, o choro de Jesus diante da morte. Como você se sente quando você ouve isso? Que há um ser da divindade que está preocupado, que sente, que está do teu lado, que está acompanhando sua vida. Eu me sinto visto, percebido. Eu não estou sozinho. Queria dizer que você não está sozinha, você não está sozinho na caminhada, nos desafios. Vamos lá. Características que a gente tem, então, que são distintivas da personalidade e que mostram que o Espírito Santo é um Deus. A gente tem inteligência, ele testemunha. A gente tem a vontade, ele faz de tudo para a nossa salvação. E a gente vê que o Espírito Santo tem emoções. Ele sente. Quando a gente está bem e quando nós estamos tristes. A gente vai ver um pouco mais para frente outros textos, diz que ele tem gemidos inexprimíveis em nosso favor, intercede por nós, porque às vezes nós não sabemos como orar. Eu quero, nesse momento, convidar você a orar junto comigo. Quero convidar você a entender que durante a caminhada, durante a vida, você não está sozinho. Lembra a promessa de Jesus, ela se cumpriu, você não estaria órfão, abandonado. Eu não sei qual é a situação em que você se encontra agora. Não sei como é que você está começando o seu ano. Não sei se você está bem, se você não está. Não sei quais são as circunstâncias. Não sei as suas perdas nos últimos anos. Não sei seu estado psicológico, espiritual. Mas uma coisa eu sei. O Espírito Santo está aí. Está do seu lado. Ele está com a sua família. E neste momento, eu pergunto para você, você deseja clamar pelo poder? Você deseja clamar pelo poder de Deus e dizer, Espírito Santo, vem. Espírito Santo Consolador, meu guia, meu amparo. Quando eu leio esse texto, eu vos darei um outro Consolador, um outro igual a mim, para que esteja do seu lado, um ajudador para você. Isso me anima nos momentos de tristeza e de angústia. E eu espero que isso te anime neste momento. Se você passa por angústia ou tristeza, existe um ser como Jesus que está aí contigo. E Ele quer segurar sua mão neste momento. Você deseja orar comigo? Você acredita nisso?
Ou talvez você tenha dificuldade. Não importa, abra seu coração. Porque o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. Que nesse momento você se sinta amparado e acolhido pelo Espírito. Pai do céu, mais uma vez nós abrimos Tua palavra, é confortador saber que o Espírito Santo está conosco e que nós não estamos sozinhos. Saber que o Espírito Santo é uma pessoa igual a Jesus Cristo, que está do nosso lado, que sente como a gente sente. Pai, que cada um dos nossos telespectadores agora se sintam abraçados pelo Espírito, de que eles abram o coração para esse Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém.